vamos lá então. A gente vai fazer hoje uma revisãozinha, né, igual eu tô fazendo sempre, sobre a parte introdutória de geometria analítica. Então, a gente começou essa segunda partezinha da matéria, né, a gente viu bastante de trigonometria na primeira parte, agora a gente começou essa parte de geometria analítica. É uma parte de matemática um pouco mais avançada, digamos assim, né? Normalmente, ensino médio é o último do último conteúdo que é passado. Então, é uma partezinha mais avançadinha mesmo. Mas, principalmente esses conceitos iniciais, acho que não vai dar muito tempo da gente ver as coisas que são mais avançadas de geometria analítica. Então, a gente vai focar bastante nesses conceitos iniciais e no que vem depois dessa parte, que é a parte de retas, que é muito importante e acaba sendo o que mais cai em vestibulares, assim. E depois um pouco de circunferências também, talvez. Mas essa parte de retas e essa primeira parte introdutória, acho que é o principal. Então, hoje a gente vai... Deixa eu apresentar aqui para vocês. A gente vai fazer um resuminho e alguns exercícios dessas primeiras aulas, que é os conceitos mais básicos, os conceitos mais fundamentais para a gente entender essa parte de geometria analítica. Então, a gente vai falar hoje de eixo, sistema cartesiano e coordenadas. E algumas coisinhas que a gente pode fazer com essas coordenadas. Então, a gente vai falar bastante de distância de pontos, de baricentro de triângulo, se a gente tem as coordenadas. São conceitos mais basiquinhos mesmo, conceitos bem tranquilos, mas que, às vezes, principalmente alguma questão do Enem, que é mais visual, ou que é mais tranquila, assim, em relação à operação em si, que são conceitos que normalmente a gente precisa saber para conseguir resolver a questão, né? Para ter aquela sacadinha. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre eixo. Eixo é uma coisinha bem simples, né? E aí, nessa aula de eixo, primeiro eu coloquei lá para vocês, que eu falei bastante nessa videoaula, mas eu coloquei uma definição do que a gente vai ver em geometria analítica, né? Porque vocês já tem uma frente toda de geometria com a Nath, vocês falam bastante de geometria plana, de geometria espacial, e o que é a geometria analítica? O que a geometria analítica tem a ver com isso? A geometria analítica, ela é uma parte, né, da matemática, uma parte da geometria, que a gente vai resolver problemas geométricos. Então, formas geométricas, conceitos geométricos, que vocês já viram bastante com a Nath, só que por meio de um processo algébrico. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai pegar essas formas geométricas, esses traços geométricos, essas coisas que a gente tem, e vai trazer para um plano cartesiano e imaginar isso como coordenadas daquele ponto, como funções, né, que descrevem aquela figura ou não. E dependendo do problema geométrico que a gente tem, a gente só vai conseguir resolver alguma coisa ou vai facilitar muito se a gente tiver esses entendimentos de geometria analítica. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o conceitinho básico do que é um eixo. O eixo nada mais é do que o que a gente aprende lá no ensino fundamental, que é uma reta numérica, tá? Então, o eixo é uma reta que tem uma origem, então tem um lugar ali que alguém vai definir que ali é a origem do meu eixo. Ele tem uma unidade de medida, tá? Então, quer dizer, a cada uma unidade aqui, do 0 a 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, eu tenho um espacinho ali pré-definido, tá? Se eu estiver falando de uma régua, por exemplo, essa unidade de medida é o centímetro. Se eu estiver pensando numa
numa estrada, eu quiser falar a cada 1 quilômetro alguma coisa, a minha unidade é o quilômetro, ou simplesmente uma unidade arbitrária, alguma coisa que eu defini. E um sentido. O que é esse sentido do meu eixo? A partir da minha origem, para um lado vai ser positivo, para o outro lado vai ser negativo, né? E o que a gente tem de convenção, assim, que a gente acaba usando praticamente 100% das vezes, é que para o lado direito a gente tem o sentido positivo, né? A gente está crescendo, então positivo, e para o lado esquerdo a gente tem o sentido negativo. Então isso aqui, simplesmente isso, é um eixo. Nada mais é do que uma reta numérica. Tudo que a gente já tem, já conhece de retas numéricas. O que a gente chama de abscissa de um ponto num eixo? A abscissa nada mais é do que um número real que está associado àquele ponto. Então, se eu pegar aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui para escrever para vocês. Se eu pegar um ponto, fizer um ponto aqui, nesse eixo, esse ponto está localizado na abscissa que vale 2, tá? Normalmente a gente chama essa abscissa de x. Então, onde esse ponto está localizado? Se alguém fez essa pergunta para vocês. Esse ponto está localizado em x igual a 2, tá? Então, a abscissa ou a coordenada, que a gente chama também, de um ponto num eixo, nada mais é do que o lugar do eixo que ele está. Simplesmente isso. A gente tem um conceitinho também muito falado em geometria analítica, que é o conceito de segmento orientado. Vocês viram segmento de reta com a Nath, né? O que é segmento de reta? Nada mais é que uma parte delimitada da reta, né? Então, normalmente, o segmento de reta, ele tem um ponto, né? 2 pontos que delimitam ele, um de um lado, outro do outro aqui. E o que ele é um segmento orientado? O segmento orientado, eu dou um sentido para ele, né? Uma orientação. Eu falo, se esse segmento é delimitado pelos pontos A e B, eu posso falar que ele é um segmento de A para B ou que ele é um segmento de B para A, tá? Segmento orientado é simplesmente isso, que ele me dá uma orientação, se é de A para B ou se é de B para A. E aí, dentro desse segmento orientado, a gente tem um conceito que a gente chama de medida algébrica desse segmento. O que é a medida algébrica do segmento? É o quanto esse segmento mede, nada mais do que isso. Só que, se a gente está falando de medida algébrica, a gente vai levar em conta se ele está indo do A para B ou se ele está indo do B para o A. Então, se ele está indo do A para B, que é o mesmo sentido do meu eixo, né, do sentido positivo do meu eixo, ó, positivo do meu eixo eu estou indo para a direita, se eu estou indo de A para B, eu estou indo para a direita também. A medida algébrica desse segmento, ela vai ser positiva. Se eu estou falando de um segmento que ele é orientado no sentido negativo, né, que no caso aqui é para a esquerda, então de B para A para a esquerda, a medida algébrica desse segmento vai ser negativa. E como que eu acho a medida algébrica? Se eu tenho o valor do x em A e se eu tenho o valor do x no B, eu vou pegar o x final menos o x inicial. Então, aqui, para o caso do segmento AB, eu vou pegar o x do B, que é o ponto final do meu segmento aqui, menos o x do A, que é o ponto inicial. Então, se eu tivesse, por exemplo, o A aqui, o B aqui. Qual que é a medida algébrica do segmento AB? Eu pego o valor do x de B, que é 0, menos o valor do x de A, que é menos 2. 0 menos menos 2 é igual a mais 2. Se vocês olharem, quanto que mede esse segmento? 1, 2, certo? Eu estou pegando um segmento para a direita, está no sentido positivo, então a medida algébrica dele é positiva.
Se tivesse no sentido contrário, do B para o a medida dele ia ser x do A menos x do B, ia ser menos 2, a medida algébrica. Então, aqui, 2 unidades, mas está no sentido negativo, está para a esquerda, então a medida algébrica negativa. Simplesmente isso. A medida algébrica ela é diferente do comprimento desse segmento, tá? Porque todas as vezes que a gente fala em comprimento, a gente sempre está falando de um valor positivo, tá? Comprimento é uma medida, não tem como uma medida ser negativa. Então, o comprimento nada mais é do que um módulo dessa medida algébrica. Então, o comprimento do meu segmento AB ou o comprimento do meu segmento BA vai ser o mesmo, vai ser 2, tá? Porque o meu segmento mede 2 unidades. E aí, por fim, nessa parte, a gente tem o ponto médio de um segmento. Ponto médio nada mais é do que o ponto que está na metade. Como que a gente acha o x desse ponto médio, né? A abscissa desse ponto médio? Simplesmente fazer a média aritmética das abscissas dos extremos. Então, se eu tenho o segmento AB, eu quero achar o ponto médio. Opa, aqui não é xb não, gente, aqui é xm. Se eu quero achar o ponto médio do meu segmento, eu simplesmente somo o x do A com o x do B e divido por 2, tá? Então, se eu tenho um segmento aqui, ó, do 1 ao 3, se eu somar 1 mais 3, dá 4, dividido por 2, dá 2. O ponto médio é aqui no 2. Isso vai valer para qualquer valor de segmento. Alguma dúvida nessa primeira parte de eixos? Tá tranquilo? Certo. É bem introdutóriozinho, né? Mas se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando. A gente vai avançar um pouquinho. A gente saindo de eixo, a gente vai para o sistema cartesiano. O sistema cartesiano, acho que vocês estão bastante acostumados a ver, né? Porque na parte, principalmente na parte da Maiara, vocês falam muito de função, então muito de analisar um gráfico de uma função, desenhar o gráfico de uma função. A gente acaba falando muito do sistema cartesiano, né? Tá muito intrínseco a isso. A aula toda, exatamente. Essa parte de álgebra aí da Maiara, dessa parte de funções, é praticamente o tempo inteiro falando de sistema cartesiano. E o sistema cartesiano ele é super importante para a geometria analítica também. Como eu falei para vocês, tudo que a gente vai ver agora, a gente vai estar colocando aí num sistema cartesiano. Então, só com os conceitinhos básicos de sistema cartesiano, o que a gente trabalha sempre é com o sistema cartesiano retangular ou ortogonal. O que isso quer dizer? Que a gente tem 2 eixos, a gente acabou de ver os eixos, a gente tem 2 eixos, e eles são ortogonais um ao outro. O que isso quer dizer? Que eles formam entre si 90 graus. Então, é aqueles 2 eixos que a gente está mais acostumado a trabalhar. Eixo X na horizontal, eixo Y na vertical, certo? Eixo X a gente chama de eixo das abscissas, tá? A gente continua chamando a abscissa de X. E o eixo Y a gente chama de eixo das ordenadas. E toda vez que eu tenho um ponto nesse meu plano cartesiano, esse ponto vai estar associado a uma coordenada. O que é essa coordenada do ponto? É o valor de x do ponto. Então, se eu pegar esse ponto, projetar ele aqui no eixo x, o valor que eu tiver aqui, que eu chamei de A, é a abscissa desse ponto, né? A primeira coordenada dele. E a coordenada y, que é a ordenada do ponto, que é eu projetar ele aqui no eixo y, que nesse caso eu chamei de B. Então, como eu defino esse ponto P? Eu ponho sempre que P é igual a A vezes B, que é o valor de x e o valor de y desse ponto no plano cartesiano.
aí, o que a gente tem de algumas propriedades dos quadrantes, né? A gente sempre tem essa nomenclatura de quadrantes, essa nomenclatura é muito importante. Tem muito exercício que vem falando de alguma coisa que sempre cita o quadrante que o ponto tá. Quando a gente está falando lá em trigonometria de arco, em qual quadrante aquele arco tá. Então, assim, é muito importante vocês lembrarem da posição desses quadrantes. Então, lembra sempre que começa aqui, né? Onde x e y é positivo. E aí vai indo num sentido anti-horário aqui. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E aí, propriedades principais aqui. Quando a gente está no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também é positivo, né? A gente tem aqui um x na parte positiva, um y na parte positiva. No segundo quadrante, o y está negativo. Desculpa, o x está negativo, o y continua positivo. Terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. E quarto quadrante, o y é negativo aqui, mas o x é positivo. Então, essas são as características principais das coordenadas de um ponto em cada um dos quatro quadrantes. E aí, uma outra questão que a gente tem são as bissetrizes também. O que são as bissetrizes? Vocês viram com a Nath que bissetriz é uma reta que divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então, a bissetriz ela vai dividir o ângulo reto que tem entre os quadrantes em duas partes iguais. Então, eu vou ter 45 graus aqui, 45 graus aqui, 45 aqui, 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 aqui e aqui. Então, a bissetriz ela vai dividir esse ângulo ortogonal aí, né, esse ângulo de 90 graus, em duas partes iguais. E a gente tem duas bissetrizes num plano cartesiano. A gente tem o que a gente chama de bissetrizes dos quadrantes ímpares, que é uma bissetriz que vai passar pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Todos os pontos em cima dessa bissetriz, eles têm um valor de x igual ao valor de y. Então, positivo se a gente está aqui, negativo se a gente está aqui. E a gente tem a bissetriz que passa pelos quadrantes 2 e 4, que é o que a gente chama de bissetriz dos quadrantes pares. Todos os pontos que estão em cima dessa bissetriz, eles têm o x igual a menos y. Então, o valor absoluto de x e y continua sendo igual, só que com os sinais trocados, porque a gente está em quadrantes em que o x e o y têm sinais um ao inverso do outro, tá? E por que a gente tem que nessas bissetrizes aqui, o valor de x é igual ao valor de y? Por causa desses 45 graus aqui, né? Está dividindo o quadrante exatamente no meio. Então, qualquer ponto aqui, o valor que ele bate em x, a medida, como se fosse desse cateto aqui, é igual à medida desse cateto de cá, né? Vocês lembram de um triângulo retângulo? Se a gente tem um ângulo de 45 graus, os dois catetos têm a mesma medida. Então, é praticamente isso que a gente está tratando aqui. Alguma dúvida nessa parte, gente, de sistema cartesiano? Tá ok? Tudo bem? Tem algum conceitinho que ficou meio para trás? Tranquilo? Ótimo. Eu vou, então, passar agora para a última parte, que foi a última aula que eu dei para vocês em vídeo, que tem alguns conceitos aqui um pouco mais avançados, né? Não tão avançados, mas um pouquinho mais, e que acaba caindo bastante, né? A gente tem bastante questões que tem esses conceitos. São 3 conceitos: ponto médio de um segmento, baricentro e distância entre 2 pontos. O primeiro deles, ponto médio de um segmento. Se vocês voltarem aqui, ó, a gente viu o ponto médio de um segmento quando a gente está num eixo, né? Quando a gente está trabalhando só com uma dimensão.
Quando a gente está trabalhando com duas dimensões, um segmento em qualquer lugar no meu plano cartesiano, o valor do ponto médio, das coordenadas do ponto médio, é a mesma coisa. A gente faz para x uma média aritmética dos valores de x dos dois extremos e para y uma média aritmética dos valores de y dos dois extremos. Então, só para ilustrar aqui para vocês, a gente tem o ponto A, que é o início de um segmento. Esse ponto A vai estar associado a um par ordenado, né? Uma coordenada xa, ya. Então, vou ter o valor de x para o ponto A, o valor de y para o ponto A. Mesma coisa para o ponto B, eu vou ter o valor de x nesse ponto B. E o valor de y do ponto B. E para o ponto médio também. Eu tenho um valor de x para o meu ponto médio, um valor de y para o ponto médio. Como eu acho x e o y do ponto médio? O x do ponto médio eu faço a média aritmética dos outros dois x dos extremos. O y do ponto médio faço uma média aritmética dos y dos dois extremos. Estou fazendo média aritmética de duas coisinhas só, então é só somar e dividir por 2 e tranquilo. Baricentro de um triângulo. Baricentro, aquele encontro das medianas, né? Vocês viram com a Nath? Esses pontos notáveis aí, essas coisas do triângulo, tem baricentro, tem... esqueci o nome dos outros. Mas tem vários nomes aí desses encontros dessas retas. Isso, ortocentro. O baricentro a gente consegue fazer mesmo conceito do ponto médio, né? Fazendo a média aritmética. Então, se eu tenho um triângulo, ó, com os vértices desse triângulo A, que está associado a um XA, a um YA, eu tenho o B, que está associado a um XB, a um YB. Tenho o C, aqui, o vértice C, que está associado aqui a um XC e a um YC. Como que eu acho as coordenadas do baricentro? Que é esse pontinho aqui que normalmente a gente chama de G. É a média aritmética dos x dos vértices A, B e C. Tenho 3 valores, média aritmética dividido por 3. E o y a mesma coisa, média aritmética do y de A, y de B, y de C, que são os vértices, divido por 3. Acho o baricentro. Então, se tem um triângulo, sei as coordenadas do vértice, consigo achar as coordenadas do baricentro fazendo média aritmética. E distância entre dois pontos. Se eu tenho dois pontos num eixo X, né? Como que eu acho a distância? Pego o X de um, tiro o X do outro. Se eu tenho aqui em duas dimensões, a gente é de uma forma diferente que a gente faz. Então, vamos pensar aqui num triângulo retângulo. Se eu tenho esse segmento A, B, eu quero saber qual que é a distância do ponto A para o ponto B. Então, aqui, ó, a gente tem traçado esse triângulo retângulo aqui, que está meio um laranjinha. O valor desse cateto aqui do meu triângulo retângulo, a gente chama de ΔX, que é o x do ponto B menos o x do ponto A. O valor desse outro cateto aqui, a gente chama de ΔY, que é o valor do y de B menos o valor do y de A. E eu quero saber a distância que é a minha hipotenusa. Então, se a gente aplicar um teorema de Pitágoras aqui, a gente acha que a distância ao quadrado é igual ao ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Se eu pegar esse quadrado, transformar numa raiz, pegar o ΔX, transformar em x menos b menos... em x menos b não, desculpa. Em xb menos xa. O ΔY, YB menos YA, tenho esses quadrados.
A distância entre dois pontos, num plano cartesiano, é a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Faz diferença qual o x aqui que eu ponho primeiro? Se eu faço xb menos xa ou xa menos xb? Vocês acham que tem diferença? Você acha que sim, Vitória? Mais alguém acha que tem diferença? Se eu faço xa menos xb ou xb menos xa? Sim? Então, para esse caso de distância entre dois pontos, não tem diferença. Exatamente por isso, Juan, porque está ao quadrado, certo? Então, se eu fizer, por exemplo, 3 menos 2, vai dar 1. 1 ao quadrado é 1. Se eu fizer 2 menos 3, vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, tá? Mesma coisa, se essa diferença dá 3, 3 ao quadrado é 9. Se eu fizer o contrário, a diferença vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado também é 9. Então, como aqui está elevado ao quadrado, esse ΔX e esse ΔY, não tem diferença se a gente faz o x primeiro, o A primeiro ou o B, certo? É diferente daqui, ó. Aqui, se a gente está falando de medida algébrica, a gente vai ter só a diferença, a gente não está elevando essa diferença ao quadrado e nem está falando de módulo, que a gente não está falando de comprimento, aí sim faz diferença. Aí sim a gente tem que pegar o fim do segmento menos o começo do segmento. Nesse caso, como a gente está falando de alguma coisa elevada ao quadrado, não tem diferença se a gente faz o A ou o B primeiro. Alguma dúvida nessa parte? Tranquilo, Danilo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu algum desses conceitinhos? Bom, vou fazer alguns exercícios. Eu separei 2 exercícios para a gente treinar essa partezinha introdutória, tá? E tem uma listinha. Deixei uma listinha pequena, a lista que eu deixei não é muito grande, lá na plataforma da Geek para vocês. Então, se vocês quiserem treinar um pouco mais, fazer alguns exercícios a mais, podem olhar lá, tá? Eu tô deixando as listas agora como lista mesmo, que vocês falaram, né? Quando fica como prova, só dá para abrir uma vez, e aí fechou, eles não deixam ver de novo e tudo mais. Então, deixei algumas como lista. E aí, se vocês quiserem, tiverem um tempinho para dar mais uma olhada lá. Mas vamos fazer essas aqui. São dados os pontos A com coordenadas 2 e 5, B com coordenadas 10 e menos 1, e C com coordenadas menos 3. Então, tenho 3 pontos que foi dado. A pergunta A. Calcule o perímetro do triângulo formado por esses vértices. O triângulo ABC. Como que vocês calculariam o perímetro desse triângulo? Primeira coisa, o que é perímetro do triângulo? Soma dos lados. Soma das medidas dos lados. Exatamente isso. Exatamente isso. Estão certíssimos. A gente tem a medida dos lados? Não temos, não temos. Danilo, você pode desenhar, se você quiser, para visualizar melhor e tal, mas não tem necessidade. Vai ver que com o que a gente viu de geometria analítica até agora, a gente não vai precisar desenhar esse triângulo. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados. A gente não tem as medidas dos lados. A gente precisa descobrir qual é a medida desses lados. Alguém tem alguma ideia de como a gente vai descobrir qual é a medida desses lados?
usando distância entre pontos. Exatamente isso, Vitória. A gente sabe que um lado vai ser do ponto A para o ponto B, outro lado vai ser do ponto B para o ponto C, e o terceiro lado vai ser do ponto C para o ponto A. Então, se a gente fizer a distância entre cada um desses pares de pontos, a gente encontra as medidas dos lados desse triângulo, tá? Então, eu vou fazer um esbocinho do triângulo, gente. O triângulo não é nessa posição, tá? Tô fazendo uma posição aleatória aqui, qualquer, mas só para vocês entenderem. A gente tem um ponto... Nossa, ficou um belo triângulo. A gente tem um ponto A. Ele deu as coordenadas nesse ponto, no meu plano cartesiano. A gente tem o ponto B. A gente tem o ponto C. Se eu fizer a distância do ponto A para o ponto B, eu acho a medida desse lado. Se eu fizer a distância do ponto B para o ponto C, eu acho a medida desse lado. Se eu fizer do C para o A, eu acho a medida desse lado. Somo tudo, tenho o perímetro, certo? Vamos fazer aqui. Distância do ponto A para o ponto B. Como que eu faço? Raiz quadrada do x do B, que é 10, menos o x do A, que é 2. Isso aqui ao quadrado, aqui, mais y do B, que é menos 1, menos o y do A, que é que é 5, desculpa. Isso também é ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui 10 menos 8, desculpa, não já falei a resposta. 10 menos 2, 8. 8 ao quadrado, mais menos 1, menos 5, dá menos 6. Menos 6 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Isso daqui vai dar 8 ao quadrado, 64. Menos 6 ao quadrado, mais 36. Né? Tudo isso dentro da raiz. 64 mais 36 dá 100. Raiz de 100, 10. Então, o lado AB mede 10. Agora, a gente vai fazer o lado BC. Lado BC, mesma coisa. Vou apagar esse daqui só para não ficar em cima. X de C, 9. X de A, 2. Y de C, menos 2. Y de A, 5. Faço a diferença entre esses valores, elevo as diferenças ao quadrado. 9 menos 2, 7. 7 ao quadrado. Menos 2 menos 5, menos 7. Menos 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Menos 7 ao quadrado, 49 também. 49 menos 40... Desculpa, 49 mais 49, 98. Raiz de 98. Não tem valor exato, a gente racionaliza. Vamos lembrar como a gente racionalizou isso daqui? Pegou 98, dividiu por 2, dá 49. 49 divide por 7, só, dá 7. 7 divide por 7, dá 1. Isso daqui dá 7 ao quadrado, vezes 2. Se eu tiro a raiz, o 7 vem para fora, sobra o 2 dentro da raiz. Um 7 raiz de 2 é a medida do lado
AC. E agora a gente vai fazer o lado BC aqui. Não sei porque eu não fiz o BC antes do AC, mas tudo bem. Tanto faz a ordem. Só apagar aqui. Tem coisa no slide aqui em cima depois. Próximo, BC. O BC, mesma coisa. X de B é 10. X de C é 9. Y de B é menos 1. Y de C é menos 2. Que é menos 2, né? Não sei se o próximo resultado tá certo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Menos 2. 10 menos 9 dá 1. 1 mais 2 dá 1 também. Então, aqui é menos 2. Prestar atenção nisso, gente. Se aqui é negativo, você tem que pôr esse negativo dentro do parênteses, que vai vir um menos aqui, que vai transformar isso daqui em mais. Certo? Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 2, raiz de 2. Então, esse lado aqui mede raiz de 2. Perímetro, o que eu vou fazer? Vou somar 10 mais 7 raiz de 2, mais a raiz de 2. 10 mais 7 raiz de 2, mais raiz de 2. 10 mais 8 raiz de 2. Esse é o perímetro do meu triângulo. Alguma dúvida nessa letra A, gente? Tá ok? Não? Vocês entenderam por que a gente faz distância entre pontos e como que a gente fez essa distância? Sim? Tudo certo? E agora, a gente tem uma letra B. A letra B está falando, mostre que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. O que essa questão está falando? Ela está te afirmando ABC é um triângulo retângulo. Me prova por que ABC é um triângulo retângulo. Me mostra como que você consegue provar isso. Alguém tem alguma ideia? Como que a gente prova que um triângulo é triângulo retângulo? Quando eu falo para vocês triângulo retângulo, simplesmente isso, esquece o mundo agora. Se eu falo triângulo retângulo, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Quais são as primeiras coisas que vem na cabeça de vocês? 90 graus, a Vitória falou isso. 90 graus, super importante. 2 catetos. O Daniel falou uma coisa aqui no começo que tá quase certo, faltou um detalhezinho. Falou que um dos lados tem que ser igual à soma dos outros. Tá faltando um detalhezinho nessa afirmação dele. E é uma coisa bem importante da matemática, que a gente chama de teorema de... Teorema de Pitágoras. Aí o Juan falou aí um pouco também. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso que a gente vai fazer aqui agora para provar que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, aqui, só falando esse teorema de Pitágoras, né? Só dando essa afirmaçãozinha aí pra gente. Um triângulo é retângulo se e somente se o quadrado da medida do lado maior, que é a hipotenusa, certo? Hipotenusa sempre o lado maior, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados.
Então, a gente tem as medidas desses lados, a gente vai ver, né? A gente vai ver, não. A gente vai provar que o lado maior ao quadrado é igual o quadrado a soma dos quadrados dos lados menores. Qual que é o lado maior desse triângulo? Então, a gente sabe que 7 raiz de 2 é maior que a raiz de 2, né? Então, a gente já descarta a raiz de 2. Mas o que é maior, o 10 ou 7 raiz de 2? O 10 é maior, tá? Se vocês fizerem, a raiz de 2 é mais ou menos 1,41, assim. Se vocês fizerem 7 vezes 1,41, vai dar um pouquinho menor do que 10. Mas se, assim, batendo um olho, vocês não sabem qual é o maior, testa os dois, tá? Tem uma outra maneira aqui bem fácil de saber qual é maior, que a gente fez aqui, né? Um é raiz de 100, o outro é raiz de 98. Então, tá bem próximo, mas o raiz de 100 é maior que o raiz de 98, né? Então, é um jeito, nesse exercício também, fácil de saber qual dos dois é maior. Então, a gente vai fazer. Lado maior, 10 unidades, os outros lados, 7 raiz de 2 e raiz de 2. Então, vamos verificar o teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado tem que ser igual a 7 raiz de 2 ao quadrado, mais a raiz de 2 ao quadrado. A gente já tem esses valores ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100, 7 raiz de 2 ao quadrado é 98, e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, isso vai dar 98 mais 2 é igual a 100, que é igual a 10 ao quadrado. Então, a gente já provou. Se o teorema de Pitágoras é válido, então a gente já provou que isso é um triângulo retângulo. É supor o que existe entre a raiz de 1 e 4 do qual que você está falando, Juan? Danilo, desculpa. Para fazer a estimativa de qual é maior? Ah, sim. Ah, entendi. Isso, exatamente. Exatamente. O que a gente sabe de raiz exata é a raiz de 1 e é a raiz de 4, que é 2. Então, a raiz de 2 tem que estar aí nesse meio, entre 1 e 2. É exatamente isso. Para a gente ter mais ou menos essa estimativa. É exatamente isso. Para alguns números, se a gente precisar comparar, é fácil saber se é maior ou não, né? Para alguns, fica um pouco mais difícil. Nesse caso, era testar testo 10, vocês iam ver que deu certo, não, então é o 10 mesmo. Alguma dúvida nessa questão, gente? Tá quase acabando a aula, mas a outra é bem... Perdeu no BC, na medida do BC? Tá, vamos refazer aqui. Por causa desse menos aqui, né? Ó, BC, x de B é 10, x de C é 9. Então, aqui fica 10 menos 9, certo? O y de B é menos 1, y de C é menos 2. Então, eu tenho menos 1, menos, esse menos aqui é da fórmula, e tem um menos 2 aqui, que é a coordenada. Então, vai ficar menos 1 menos menos 2, fica menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é 1. Certo? Quando tem o menos, ele dá
essa quebradinha. Normalmente, quando tem o menos, prestem bastante atenção, assim, faz um númerozinho de cada vez, porque isso é coisa que a gente confunde mesmo, assim. Coisa que, às vezes, você tá com pressa ali, vestibular, tem que terminar isso rápido, mas às vezes é mais fácil fazer com calma. Eles acabam gastando menos tempo fazendo com calma do que querendo fazer rápido e, às vezes, errando o sinalzinho, coisinha mais, mais basiquinha, assim. Certo? Vou passar para a próxima, gente. É bem rapidinha. A próxima está falando que eu tenho um A tem coordenadas 1 e 3, B com coordenadas -3 e -5, e C com coordenadas -2 e 2. Então, tenho mais uma vez um triângulo A, B, C. Tá? Ele me deu esses 3 pontos. Então, tem um triângulo A, B, C. Ele quer saber quais são as coordenadas dos vértices do triângulo formado pelos pontos médios dos lados. Então, o que é isso daqui? O lado AB, ele vai ter um ponto médio, certo? O lado BC, ele vai ter um ponto médio. O lado CA vai ter um ponto médio. Então, eu tenho 3 pontos médios. Se eu ligar esses pontos médios, eu vou ter um outro triangulinho aqui, certo? Esse triângulo que eu escrevi de azul. O exercício quer saber quais são as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, nada mais ele quer saber nada mais do que quais são os pontos médios desses lados. Tá? Ponto médio do lado AB, ponto médio do lado BC, chama de M2, e ponto médio do lado CA, que eu vou chamar de M3. Como que eu vou fazer esse exercício? Pegar cada parzinho, achar ponto médio. Ponto médio do lado AB. Vou somar o x do A, que é 1, com o x do B, que é -3. 1 menos 3, divide por 2. Vou somar o y do A, que é 3, com o y do B, que é -5. Vou dividir por 2. Isso vai ficar 1 menos 3 menos 2, dividido por 2 é -1. 3 menos 5 é -2, dividido por 2, -1 também. Então, já sei a medida, as coordenadas desse M1 aqui. Ponto médio agora do lado BC. Mesma coisa. X do B é -3, x do C é -2. -3 menos 2 dá -5, dividido por 2, -5 meios. Para o y do B é -5, y do C é 2. -5 mais 2 dá -3, dividido por 2, -3 meios. Então, a gente achou aqui o M2. Se eu quisesse o ponto... Se eu quisesse, não. Eu quero agora o ponto médio do lado AC ou CA. Tanto faz. Média aritmética do x, 1 menos 2, dividido por 2. Média aritmética dos y, 3 mais 2, dividido por 2. Isso vai dar -meio e 5 meios. É simplesmente essa a resposta. Ele quer essas 3 coordenadas dos pontos médios. Alguma dúvida nessa questão? Mais uma vez, Vitória, essa questão tem bastante isso também, né? De às vezes confundir o sinal. Mas é só a gente prestar atenção direitinho no que é sinal da fórmula. Nesse caso, os sinais da fórmula são todos positivos. Tá? A gente está somando e dividindo por 2. E aí tem que prestar atenção que a gente tem o sinal das coordenadas. Que alguns são negativos, alguns são positivos. Então é só a gente fazer passo a passo aí pensando nesses sinais. Alguma dúvida nessa questão? Algum comentário, gente, sobre essa parte? O que eu tinha de exercício era esse.
Eram esses dois, na verdade. Tá tudo certo? Bom, então é isso. As próximas aulas são todas sobre retas, tá? Vários conceitos de retas, várias formas de escrever reta, várias coisas que a gente vai ver em geometria analítica a partir do conceito de retas. Então, acho que eu tenho uns 4, 5 vídeos sobre retas. Vou soltando eles para vocês aos poucos, tá? Dependendo de como for, alguma semana eu solto mais de um para ver se a gente sobra alguma aulinha para fazer mais uma revisão dessas. Mas agora a gente vai falar bastante sobre a parte de retas. Praticamente só isso até o fim do ano. Depois vou soltar um pouquinho de circunferência aí numa aulinha se der tempo. Mas é praticamente isso que a gente vai ver. E tem bastante conceitinho, bastante coisa. Então vão assistindo os vídeos aos poucos, bem tranquilo, me mandando dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês tiverem, certo? Por hoje é isso. Vocês estão liberados, com o Léo daqui a pouco está esperando vocês, tá?